Quer saber se deve contratar pessoa jurídica ou pessoa física e quais os riscos dessa escolha? No Fecha Conta de hoje nós vamos responder isso. Bem-vindos a mais um Fecha Conta. O episódio de hoje é polêmico, um tema que muitos querem saber detalhes. E para falar com a gente, estamos com o Anderson aqui. Isso aí, estou aqui para ir curioso, viu? E com a Isa. Vamos aprender muito, gente, evitar problemas. E o nosso entrevistado de hoje é um doutor advogado trabalhista, Gabriel Ávila, que ele é especialista em compliance, política de anticorrupção, política anticorrupção, doutor, perdão, pelo INSPER, e também especializou na parte de direito trabalhista. É assim que é, vamos fechar a conta, é isso aí, entendeu? Fica lá o anticoncepcional do doutor. É isso aí. As intimidades são reveladas. Vamos lá. Mas a gente vai falar de um tema meio sério aí, porque muito polêmico. Porque no Brasil, né, doutor, a gente teve há muitos anos a gente vê a pejotização, que a gente chama, acontecendo. E veio a reforma e também trouxe meio que uma validação, de alguma forma, do que era meio informal, né? Grandes empresas, grandes corporações já contratavam seus empregados, né, como PJ, né, para redução de impostos, que a gente sabe. E aí, com o fortalecimento da legislação, os empresários se sentiram livres para, né, negociar livremente entre CLT e PJ, né? Então, como é que tu enxergou esse movimento, essa mudança no mercado brasileiro até chegar ao momento atual? Pô, maravilha. Vamos lá. Deixa eu começar primeiro com... Dispensa esse doutor aí. Não consigo, é mais forte. É porque ele quer ser advogado, mereceu, por isso, né, entendeu? doutor? Tu estudou muito tempo pra ser chamado de doutor. Tô de terno e gravata aqui, mas é por força do hábito, porque alguém inventou que advogado precisa trabalhar fantasiado. No Brasil não faz nenhum sentido, mas é hábito. Não, mas eu vou te chamar de doutor sim, porque eu vou me formar agora. Inclusive, E é o seu sonho, né? Enquanto está fazendo esse episódio. E aí eu vou obrigar as pessoas a me chamar de doutor. Então eu faço sentido. Quando você tá na faculdade, você não vê a hora de chegar o momento de ser chamado de doutor. Mas aí depois... Você paga uma OAB, você fala, putz, não precisa, né? Mas aí sua formalidade deixa pro fórum e não aqui. E segundo, obrigado pelo convite, participar de um podcast e falar sobre temas relevantes, mais do que só um bate-papo, é importante, assim, vocês no Contábeis e vocês aqui no Fecha Conta falam sobre muitos assuntos que são tabu, coisas complexas ou complicadas, mas de uma maneira mais leve. E acho que é meio que essa a ideia, o tema de hoje é meio polêmico, mas a gente vai tentar desmistificar um pouquinho. Não vamos falar sobre anticoncepcionais. Não está na pauta. Não, hoje não. Então vamos lá. Você me perguntou várias coisas sobre PJ, pejotização. E deixa eu dar alguns passos para trás, né? Primeiro e vocês do mundo contábil sabem melhor do que ninguém, o quanto é caro contratar pessoas no Brasil. Se você paga um salário de R$1.000 para alguém, naturalmente o seu custo vai ser praticamente o dobro. E o custo no Brasil para contratar alguém é um dos maiores do mundo. E as pessoas há muito tempo buscam meios ou buscam maneiras de reduzir carga tributária. Seja no serviço, seja na contratação de pessoas. E um subterfúgio, uma maneira que as pessoas encontraram foi contratar a PJ. E a legislação vem tentando acompanhar aos poucos a maneira como as pessoas se organizam. A gente tinha uma legislação trabalhista super antiquada, dos anos 40, do governo Getúlio, que foi sendo alterada aqui e ali, mas que no grosso era a mesma coisa há 70 anos. Só que as relações de trabalho não são as mesmas desde 1940. Então, se a legislação tributária diz que, desde 2005, que contratar uma pessoa jurídica para fins tributários é legal, se o governo permite uma pessoa ser MEI, um microempresário individual, ou seja, ele sozinho, sem um outro sócio, abrir uma empresa para prestar um serviço, por que para fins trabalhistas seria diferente? No Brasil, a gente, o tempo inteiro, enfrenta um negócio que chama insegurança jurídica. O cara vai lá, contrata, faz um contrato direitinho, paga todos os tributos, paga o ISS, paga isso, paga aquilo. O trabalhador, para ele é mais negócio também, porque ele também recolhe menos imposto. O imposto de renda no Brasil é super alto e a gente não tem o retorno desejado. Então o cara fala, vou abrir uma empresa, vou empreender de alguma maneira e vou prestar meu serviço como contador. E
Só que aí depois a relação azeda e ou o governo vai autuar a empresa, ou a relação azeda, o cara entra com uma reclamação trabalhista e o empresário se ferra, porque tudo aquilo que ele economizou vai gastar de novo no Justiça do Trabalho, com juros, com correção, com multa, com isso, com aquilo. Então, o que o governo tem tentado fazer, ou que os últimos governos têm tentado fazer, é meio que adequar as novas relações de trabalho com a legislação, né? Então, não sei se eu me perdi um pouco na resposta, mas eu estava dando um panorama geral de por que as pessoas contratam PJ, né? Mas a primeira pergunta que eu acho que se deve fazer é legal contratar alguém como PJ? Sim. Essa é uma grande dúvida, né? A gente tem que ir step by step, né? Degrau por degrau. Então, é legal contratar um PJ? Sim, é legal. É legal eu contratar o Lucas como PJ para ele me prestar um serviço de consultoria? Sem problema nenhum. Ele tem a empresa dele devidamente constituída, ele vai me emitir uma nota fiscal, ele vai recolher o tributo dele? Cara, então, sem problema nenhum do ponto de vista fiscal. Ah, mas e do ponto de vista trabalhista? Onde é que mora o problema? E aí a gente tem que olhar para alguns trechos chaves da legislação, que sempre fala assim, é legal contratar uma pessoa jurídica para prestar serviço, salvo se considerado fraude, ou salvo se presentes os requisitos da relação de emprego. Então você vai ter que voltar lá na legislação trabalhista e falar assim, o que configura a relação de emprego? Né? Então, vou dar meio aulinha de direito aqui, vamos voltar para a faculdade, mas provavelmente a maior parte das pessoas que está assistindo está familiarizada, mas se não tiver também é importante. Então, primeiro, é um serviço oneroso, ou seja, a pessoa cobra para tá prestando aquele serviço. Segundo, é um serviço que não é feito de maneira eventual, não é um freela. O Lucas vem aqui na minha empresa, faz um trabalho hoje e é isso e acabou. Então, uma coisa que tem começo e fim. Então, precisa ser uma relação contínua. Ah, mas é um projeto que vai se alongar por um tempo. Aí pode ser que se entenda que a gente está falando de um trabalho não eventual. Mas, sei lá, o cara que é designer, o cara que é desenvolvedor, ou o cara mesmo que é contador, vai fazer um trabalho específico de uma auditoria ou de uma consultoria pontual. Cara, isso não é não eventual, isso é eventual. Então, não é requisito de configuração de emprego. Terceira coisa, que é a mais importante quando a gente fala de vínculo trabalhista. Subordinação. Cara, você trabalha numa empresa, tudo bem. O que vai diferenciar o cara que é empregado de quem não é empregado? O patrão, o contratante, ele dá ordens diretas de o que precisa ser feito, mas não só o que precisa ser feito, como precisa ser feito. Então, a Isabela vai vir aqui na minha empresa de segunda a quinta, de tal hora a tal hora, e ela precisa fazer atividade de determinada maneira que eu vou fiscalizar tudo que ela está fazendo. E isso é subordinação. E esse é o elemento essencial, assim, quando a gente fala de relação de emprego. Agora, se eu falo, olha, eu preciso que você faça tal coisa para mim e me entregue. O prazo é tal. Se ela vai fazer de manhã, à tarde, à noite, se ela vai fazer sozinha, se ela vai fazer com outra pessoa, como é que ela vai desenvolver o trabalho? Não me interessa, porque é uma obrigação de resultado. Quando a gente fala de subordinação, está muito ligado a isso, de entregar aquilo que foi combinado. Como é que a pessoa vai fazer? Não é meu problema. E o quarto elemento é a pessoalidade. Eu contratei você, Anderson, para trabalhar para mim, é você que tem necessariamente que fazer as atividades que eu te passo. Então, o empregado. Então, você é meu empregado, você que vai executar o contrato. Agora, se eu contratei a empresa do Anderson, o Anderson pode ter um assistente, pode ter um auxiliar, talvez ele possa até subcontratar se o contrato permitir. Né? Lógico, eu posso prever em contrato que, olha, ele não pode repassar esse trabalho para outras pessoas que não façam parte da empresa dele. Mas se você tiver uma equipe, qual o problema de você trabalhar junto com outras pessoas? Então, a gente vai olhar para tudo isso e aí identificar, cara,
o serviço que me está sendo prestado aqui, ele é uma relação de emprego ou não? E para ser relação de emprego, precisam estar todos esses requisitos juntos ao mesmo tempo. Então, tem 3, mas vocês 2 trabalham juntos, me prestam o serviço juntos, emitindo uma única nota, ou eu contratei uma empresa e vocês 2 que estão trabalhando para mim, então não tem pessoalidade, porque pode ser você uma hora, pode ser você outra hora, pode ser até que nem seja nenhum de vocês 2 que são sócios da empresa, seja uma terceira pessoa que é ela. Não é emprego. Ou obrigação de resultado, que é o que eu falei. Ou, sei lá, vocês estão fazendo um trabalho voluntário. Trabalho voluntário, não estão ganhando nada para estar aqui. Por exemplo, eu que contribuo produzindo conteúdo, às vezes, para o Contábeis. E tá aqui sem ganhar nada, né? Tô aqui sem ganhar nada. Deveria cobrar. Fica a dica aí, Deveria cobrar. Mas não tô ganhando nada, tô aqui, não fecha a conta. Depois vou pedir vínculo de emprego com vocês. Pô, mas você não recebeu o salário? Que vínculo de emprego é esse? Entendeu? Então, olhando para tudo isso lá atrás, encerrando a aulinha de direito aqui, aí eu volto pro meu PJ e falo, cara, essa empresa que eu contratei, ou esse MEI, ou essa pessoa jurídica que eu contratei, é meu empregado ou não? E aí isso vai valer tanto para fins tributários, se a Receita vier batendo na tua porta um dia enchendo o seu saco para cobrar uma diferença de imposto de renda ou para cobrar contribuição previdenciária e INSS em cima dos valores, você vai falar assim, olha, não tem os requisitos lá da CLT. Ou se um de vocês entrar com uma reclamação trabalhista, ou como diz o palavreado popular, botar vocês no pau, vocês vão ter que defender isso e dizer, olha, não tem os requisitos. Então, é legal contratar PJ, mas a gente precisa fazer toda uma análise antes para saber. Você jogou água no chope de todo mundo, né? Porque assim, acho que a maioria da pejotização que tem é mais voltada a plano de carreira do que exclusivamente montar uma empresa para que aquela pessoa tenha a liberdade de empreender. É isso. Então, acho que esse é o ponto. Só que o cenário tem mudado aos poucos. Eu joguei água no chope, mas vai melhorar que eu vou trazer um petisco aqui. Por quê? Existem muitas empresas que contratam os PJs para fazer parte do negócio mesmo. Para fazer, às vezes, até atividade fim. Só que a reforma trabalhista, que é o que você me trouxe, que foram basicamente 2 leis lá em 2017, passaram a prever que eu posso terceirizar, inclusive, minha atividade fim. Sim. Então, eu posso trazer um terceiro que abriu uma MEI ou 2, 3 pessoas que abriram uma microempresa para me prestar um serviço, só que eu tenho que tomar alguns cuidados enquanto empresário para que esse cara tenha um pouco mais de liberdade do que o meu trabalhador normal. Eu não posso virar para ele e falar assim, cara, você precisa cumprir todas essas minhas diretrizes aqui e eu que mando como é que você vai fazer o trabalho. O PJ ele precisa ter um pouco mais de liberdade. Tá, eu posso combinar horário com ele? Posso. Boto isso no contrato, falo, minha empresa funciona das 8 às 18, então naturalmente você precisa estar aqui. Só que o cara precisa ter um pouco mais de flexibilidade ou autonomia, que seja técnica ou criativa, mas esse cara precisa ter um pouco mais de autonomia mesmo. Acho que essa é a grande palavra. Só que o judiciário, apesar de muitas decisões malucas que têm saído recentemente, tem entendido e validado a contratação de PJ. Tem 2 decisões bem emblemáticas assim, no Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes teve uma decisão sobre escritório de advocacia, que contratava as pessoas como PJ. E, cara, escritório de advocacia, eu posso falar melhor do que ninguém, não tem muita diferença assim, de você falar é empregado ou não é. Mas a palavra-chave autonomia se destaca muito por quê? Porque, cara, chega o problema aqui do fecha-conta, um processo, e eu, enquanto advogado, vou ter autonomia de montar sozinho com a minha própria técnica, com meus próprios entendimentos, qual é a melhor defesa, ou o que eu vou colocar no papel. Ou vocês me pedem uma opinião jurídica, é o advogado com autonomia que vai dar a opinião dele. E teve uma outra decisão mais recente ainda sobre médicos, que é onde tem muito PJ também, desde médico plantonista quanto médico em clínica, de que a hora que está o paciente dentro da sala, ou o paciente dentro do consultório, quem sabe
quem tem a autonomia, ou quem tem a técnica, ou quem sabe o que está fazendo, é o médico. Ah, mas tem um diretor em cima que administra toda a área médica, ou tem um responsável médico, não sei o quê. Mas, cara, quem vai assinar, quem vai dar o atestado, ou quem vai se responsabilizar pessoalmente é o médico. Sim. Então, o Supremo Tribunal Federal já bateu o martelo e falou assim, cara, contratar a PJ é legal, inclusive dentro dessas estruturas maiores, onde o cara faz a atividade fim, inclusive onde ele tem, às vezes, uma atividade de coordenação de outras pessoas, mas se ele tem essa autonomia de decidir o que vai ser feito ou como é que vai ser feito, esse cara não é empregado. E tem também uma legislação lá de 2005 que diz que aquele que realiza trabalhos intelectuais ou atividades intelectuais para fins tributários é considerado empresa. Ou a empresa ou a microempresa que realiza esse tipo de trabalho não é considerado empregado. Então, se é para fim tributário, também é para fim trabalhista. Então, na hora de pejotizar, eu não gosto muito de usar isso porque é um termo meio pejorativo, a gente tem que falar, a gente tem que pensar se o trabalho que está sendo feito é intelectual. Eu não posso contratar um PJ para trabalhar num chão de fábrica, sabe? Acho que é meio que esse o caminho, essa preocupação maior. Perguntar assim, tu não acha que isso é muita... A gente fica muito discutindo manobras, assim, do que pode, quais detalhes que não poderiam para tentar burlar a legislação de alguma forma. E aí eu quero retroceder um pouco na história. Por que a gente tem os direitos trabalhistas e a legislação trabalhista atual, né? Porque ao longo de muitos anos, no capitalismo, as empresas iam explorando os trabalhadores de uma forma que estava desenfreada, as pessoas morrendo trabalhando, né? Com cargas horárias absurdas, aquela história toda. Até que chegou um momento de, não, vamos botar uma ordem mínima de saúde para que as pessoas possam trabalhar e tal. E aí botaram limites que foi conquistados no Brasil com muito empenho, muito difícil. Então, tem que ser valorizada a legislação trabalhista nesse sentido, porque senão ia ser um caos. Agora, por um outro lado, existe também o mercado que decide aonde ele vai alocar recursos. Justo. Então, ele vai dizer, olha, ou eu contrato um colaborador, que eu vou ter todo esse custo aqui. O colaborador por si só paga imposto, paga tributo, tem toda uma carga ali onde ele também recebe um líquido muito menor. E chega o patrão e fala assim, cara, vamos seguinte, tu não trabalha mais como CLT pra mim, tu trabalha como PJ, eu vou te pagar quanto? 3 líquido? Eu vou te pagar 7. O cara, tu vai ter as mesmas regras. Tu vai sair das 8 às 18, tu vai ter férias 30 dias no ano, tu vai ter todas as regras trabalhistas, só que eu vou te pagar mais, porque eu vou economizar em tributo e não sei o quê. A realidade do mercado é isso que acontece. Tá? Aí eu te pergunto, por que isso é errado? Tu entende? Sim. Se tem um acordo entre empregador e empregado, se está cumprindo de alguma forma, não necessariamente à risca, mas não está sendo uma exploração, porque daí eu até concordo, pô, o cara tá trabalhando 24 horas, tá enlouquecido, apesar de que o empreendedor, o PJ, ele teria total liberdade para trabalhar o horário que ele quiser, a hora que ele quisesse, trabalhar 24 horas, ele trabalharia também. Sim. Então, para mim, isso não é um impeditivo. Mas por que eu tô te colocando todo esse contexto? Porque não é uma decisão de mercado isso. Por que existe uma restrição em relação a, olha, tu tá descumprindo porque ele não tá sendo CLT por causa desses atributos aqui, tu entende? Não. Cara, você tem total razão. Obrigado. Se errado, fecha a conta por hoje. e muito boa a sua pergunta também. Mas... Eu vi aqui o outro episódio. Mas o que eu ia falar é o seguinte... A gente parte o ponto de partida é, pô, isso aqui é fraude ou não é? É um jeito de burlar ou não é? E qual que é a preocupação do governo? Recolher tributo. Esse é o ponto-chave da discussão. Mas ele não está recolhendo tributo também no PJ? Mas o tributo é menor. Tudo bem. E por que o governo fica preocupado? Porque é menos dinheiro que vai para o bolo. Para pagar as contas ou para qualquer coisa que o governo vá fazer. Então nós estamos preocupados indiretamente em ter um recolhimento, uma arrecadação maior de tributos. Essa é a preocupação maior do governo, né? Enquanto do ponto de vista tributário. Do ponto de vista trabalhista, é dessa questão de as pessoas estão sendo exploradas, a gente está precarizando as relações de trabalho, e aí você vai encontrar duas correntes, né? Eu, por exemplo, sou advogado 99% de empresas, desde pequenas empresas a multinacionais. O que naturalmente me leva para um caminho, porque é aquilo que eu defendo todos os dias dos meus clientes, mas eu defendo isso também porque eu acredito que a gente
existe precarização nas relações de trabalho? Às vezes existe. A pejotização é um tipo de precarização? Em 99% das vezes, não. Pois é. Em 99% das vezes, é exatamente isso que você falou. O empregador quer gastar 10, o cara tá recebendo 4, só que se eu pagar mesmo os 10, vai entrar 7 no bolso dele. Sim. Isso é precarizar, botar mais dinheiro no bolso das pessoas para que elas tenham maior poder aquisitivo, possam gastar mais com outras coisas, melhorar a qualidade de vida, isso é precarizar? Não. Eu acredito plenamente que não dá para falar que isso é precarização das relações de trabalho. Mas você tem uma série de pessoas que defende que, olha, a gente tem toda uma estrutura social, especialmente de seguridade social, de INSS, que precisa ser sustentada com base nas relações de trabalho e que, se todo mundo virar PJ, a Previdência morre. Sim. E o futuro dos trabalhadores acaba sendo prejudicado. Esse é uma linha argumentativa. Eu não acredito nisso, cara. Eu acredito que a gente tem dezenas de novas formas de organização. Não adianta a gente ficar tentando aplicar a legislação antiga ou pensar que aquilo que se aplicava 50 anos atrás vai se aplicar para as pessoas. A sociedade se desenvolve e o direito vem correndo atrás. O direito não é uma coisa que se dá por si só, ela é uma construção e a gente vai sempre estar atrasado, cara. Não tem jeito, o direito ele vai sempre estar atrasado, por mais inovador que você queira ser, por mais inovador que o legislativo tente ser, não tem jeito. As pessoas se organizam de uma forma, as pessoas vão viver num limbo, a legislação vai chegar e vai regular. Vai passar mais um tempo, elas vão viver em outro limbo e assim vai ser para sempre. Então... E no Brasil a gente tem um judiciário que meio que faz legislação. Então, não está se aplicando, a lei está muito antiga, a gente dá um somebody love aqui, se adequa e, ok, a partir de agora o Supremo disse que é legal. Mas não dá para falar que é precarização PJ, uberização ou qualquer outro nome que vocês queiram dar, mas... O motoboy, o iFood, cara, quantas milhares de pessoas ficaram desempregadas nos últimos anos, encontraram, sei lá, em ser motorista de aplicativo, em ser motoboy, uma forma de dar sustento para suas famílias. Aí você vai falar para mim que isso é precarizar as relações de trabalho. Não, mas por que então não são contratados como CLT? Por que são contratados como PJ? Porque tu tá usando um argumento de que, eu tô ajudando a ter um emprego. Mas só um pouquinho, por que tu não contratou como CLT? Por que tu não aumentou esse teu custo na folha da empresa? Porque não seria viável a minha empresa ou porque teu lucro reduziria? Tu entendeu que existe uma discussão em relação a isso? Porque um lado defende que, tá gerando emprego, tá pagando. Do outro lado vai dizer, olha, tu tá gerando da forma errada. Porque tu deveria ter regularizado isso, eles deveriam ter mais direitos trabalhistas e tu não está oferecendo isso, então tu está irregular. Exato. É um cabo de guerra, cara. Não adianta, assim, não vai... E eu entendo bem esse seu lado, porque você fica pensando assim, se ele fosse contratar como um CLT, ele teria empregado esse monte de gente, também, né? E existe uma relação também que ela é assim, né? Olha, vamos fazer um acordo, cara, eu não posso te contratar. Pô, mas você não tem nada, e aí o cara vai lá e fala assim, eu consigo te pagar aqui X valor aqui pra você. Depois o cara vai lá, ele melhorou a vida dele e ele fala assim, eu fui contratado de forma errada. Aí ele prejudica aquela pessoa. Então tem várias situações no meio de tudo isso, né? É o que eu falei, é um cabo de guerra. Vai ter hora que a discussão ela vai um pouco mais pro lado que você trouxe, dizendo assim, mas é um empresário que tá enfiando dinheiro no bolso, que tá rachando de lucro... E tá de mesquinhez de deixar de pagar 23% a mais de INSS, SAT e outras coisas ali. Reduz seu lucro. Ajuda com o governo, ajuda a recolher tributo, paga o INSS, paga a aposentadoria de quem tá precisando. Pode ser. Tem hora que a discussão vai mais para esse lado. Mas aí a gente meio que precisa olhar um pouco de dados também. Vamos pensar o seguinte. O desemprego no Brasil caiu. Mas o que é desemprego? Desempregado é aquele cara que ele procura emprego e ele não tem ocupação, mas ele está ativamente procurando emprego. Só que o desemprego cai também por quê? Porque muita gente está se organizando de outras maneiras. Muitas vezes não é você trouxe assim, o empregador ou a empresa impõe uma situação falando assim, cara, eu vou te pagar mais. Mas tem muita gente que chega lá e fala assim, quanto que paga esse salário aqui líquido? R$2.000, não quero.
No Brasil, ano passado, 6 milhões e meio de pessoas pediram demissão. Com desemprego lá em cima. O que está rolando? Os salários estão baixos. Né? Então, pô, será que as pessoas abrirem uma MEI e prestarem serviço de PJ, se a gente está falando de um trabalho intelectual ou de um trabalho consultivo ou de alguma coisa assim? Porque o que eu falei, não adianta ser PJ de chão de fábrica, não adianta ser PJ para sozinho, né? Você pode, lógico, abrir uma PJ, uma pessoa jurídica, uma empresa para prestar um serviço. Mas você sozinho abrir uma PJ para realizar um trabalho muito braçal, isso juridicamente não se sustenta. Mas... E também não adianta tu ter um PJ que pague tão pouco que nem compense. Que não compensa também, porque... Mas se tem tanta gente... O cara tem um CLT que paga 2 e ele paga o PJ, eu te pago 2. Não adianta. É né? isso que eu ia falar. O Lucas falou, trouxe um lado muito ideal, que é assim, né? Eu pago 3, não, vira PJ que eu te pago 7, pago 10. Mas e quando o empregador vai lá e fala pra você, ó, você ganha 4 no CLT, mas super legal, eu vou te transformar em PJ ganhando 4 também. E aí? Tem muita gente que acontece isso. Aí vai Você na escolha da pessoa de querer não. continuar ali, entendeu? Ou não. Mas tem gente que não tem escolha. Esse é meu... E aí realmente é penalizado. Com as mesmas horários, as mesmas obrigações. Aí, infelizmente, nós estamos diante de um problema jurídico, né? Então, essa é a questão. O que fazer nesse momento? Se você está se vendo nessa contratar situação? o doutor Gabriel Ávila. Além disso. Justo. Porque vamos pensar o seguinte... Se ela recebe líquido 4, vou pegar teu exemplo, e ela vai continuar recebendo líquido 4, não faz o menor sentido, porque, primeiro, que tá na cara que é uma fraude. Sim. Segundo, que segundo a legislação, eu não posso te demitir e te contratar como PJ de imediato. Eu preciso te dar uma quarentena de 1 ano e meio. Isso aí tu não acha que é muito rigoroso? Mas eu opinião pessoal, acho. Acho que é super rigoroso. Até... Em outros países é normal ter uma quarentena, mas não tão cumprida. Por que eu vou te falar isso? Porque existem empresas, coisas reais que acontecem hoje na empresa de um funcionário que vai embora e ele quer prestar um serviço específico pra mim, determinada coisa, emitir uma nota da empresa dele. Pode. Eu não posso. Não, mais ou menos. Posso ou não posso? Pode. Depende. Pode, sabe por quê? Porque se for um freela específico... é um freela recorrente. Pô, mas aí você... O cara quer fazer... eu tenho tempo pra fazer uma empresinha no mês lá pra ti... Todos os meses eu vou fazer essa empresa, que é só o único tempo que eu tenho, porque eu tô trabalhando em outras coisas, eu tenho outros negócios e tal, mas essa aqui eu faço pra ti. E o cara foi meu empregado, não posso. Pela lógica da lei. Pela lógica da lei. Pela lógica da lei, se você for aplicar injusto. preto no branco... Só que, cara... Injusto até com ele, né? Que quer empreender e não tem... Por exemplo, você não pode ser um cliente dele. Eu ele não posso pode... ser um cliente dele, exatamente. Tudo bem, eu entendo a proteção da lei. E que tu não fez a lei também. Não. Não, e eu não tô aqui pra defender lei. Eu não tô aqui pra defender lei também, não. Porque, cara, eu discordo de muitas leis. E lei não é preto no branco. Cara, é interpretativo. Então tem situações. Pô, o cara era meu empregado, foi demitido, virou meu PJ, presta serviço só pra mim. Você vai olhar as notas fiscais dele. 1, 2, 3, 4, todas sequenciais. Só pra mim, é estranho. Agora... Pô, ele trabalhava pra mim como empregado, falou, cara, pra mim não tá legal, sabe? Vou empreender, vou virar um consultor aqui, eu vou produzir conteúdo pra várias empresas, inclusive pro Fecha Conta. Isso. E uma das coisas que eu vou fazer é prestar serviço pra vocês. Cara, tem 1000 argumentos pra defender que... Mesmo não respeitando o prazo. Mesmo não respeitando a quarentena e explicar por que aquela lei não se aplica ao caso concreto. Porque, cara, a lei foi criada para outra finalidade. A lei foi criada para evitar a fraude do cara que é da situação dela, que virou... Olha... Beleza, você quer continuar trabalhando pra mim? Cara, porque mesmo com a lei tu pode argumentar coisas diferentes, entendeu? É isso, cara. Será que a Isa trouxe um caso concreto do que tá acontecendo com ela? Será que ela tá fazendo eu acho aqui na mesa? Depois vocês me avisem pra quem eu cobro a consulta aqui. Pois porque ela tá atrás da câmera, ó. Eu estou olhando ali pra produção, inclusive, né, o dono do Fecha Conta daqui hoje. Você viu? É muita coincidência, viu? Cara, mas é isso, assim... Direito dá muita abertura à interpretação. E por que várias vezes vocês me pegam falando assim, mas para fins tributários isso, para fins trabalhistas outra coisa? Porque no Brasil é uma bagunça. É uma completa bagunça. Você vai olhar o mesmo assunto. Não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui agora, mas eu vou te dar um exemplo. Saiu ontem uma decisão do CARF,
validando que vale alimentação e vale refeição não tem natureza de salário. Cara, isso está escrito na lei desde 2017. Isso tinha 1 milhão de decisões na Justiça do Trabalho. Tinha súmula na Justiça do Trabalho. E a Receita vinha querendo cobrar, até hoje, contribuição previdenciária sobre vale alimentação, vale refeição. Um negócio que está super superado, que se qualquer pessoa quiser discutir isso num processo individual, perde. E aí a Receita queria ainda ficar insistindo nisso. Graças a Deus, depois de tantos anos, a Receita, alguém teve um lapso de consciência e falou, realmente, tá na lei, faz tantos anos, realmente, o Justiça do Trabalho já pacificou isso. Mas é porque o advogado no Brasil, e eu sou advogado trabalhista, eu tenho que ficar olhando em uma infinidade de outras fontes, porque eu não posso dar para o meu cliente uma visão só trabalhista. Porque eu tenho que dar segurança para o cara. E se algum advogado virar para você e falar assim, cara, vai nesse caminho aqui que é 100% seguro, que não vai dar nada, vai no outro advogado, tomar uma segunda opinião, porque sempre tem um risco. Ou é um risco pequeno, ou um risco médio, ou um risco grande, que você precisa entender. Advogado tem duas funções. O advogado que sabe tudo também, ou não, eu sou o dono da verdade. Esse cara também não tá com nada porque ele tá te enrolando. O advogado ele é muito bom de entender o seu problema, procurar na fonte certa e te apresentar risco. É isso que a gente faz, basicamente, é mapeamento de risco. Então, esse é o melhor caminho, dada essa situação, e esses são os riscos. E aí, você topa correr ou não? Então, e contratação de PJ é a mesma coisa, cara. Avaliação de risco, entender para onde você quer ir. Porque, às vezes, o seu negócio só vai se sustentar, especialmente no começo, ou dependendo do seu ramo de atuação, se você contratar PJ. Quem é de TI, quer contratar um dev, um desenvolvedor. Cara, o salário de desenvolvedor hoje no Brasil é alto. Exato. E os caras são PJ, eles são acostumados com esse modelo. E aí virar pro cara e falar, cara, você vai ser seletista aqui, eu vou te pagar 10 mil reais. O cara fala, muito obrigado. Tá chovendo oferta. Do mesmo jeito que você me mandou esse e-mail, amanhã tem outro. Mas tem uma tendência desse mercado de não ter processos judiciais, assim, porque o cara vai botar na justiça sabendo que o mercado dele trabalha dessa forma. Se ele vai no outro, ele vai ser, o cara botou na justiça por causa do negócio de prejudicação que é comum ao nosso mercado. Então meio que a economia começa a se regular também em relação a isso, né? É isso. Então, no ramo de TI é muito normal. Então, reclamações trabalhistas envolvendo desenvolvedores são raras. Pois é. Médico é tudo PJ. Então você encontra poucos processos onde os caras ganham. E aí ainda agora com boas decisões judiciais no Supremo, menos ainda. Só que ainda assim o Brasil os dados são pouco confiáveis. Mas eu lembro uma vez que eu vi o ministro Barroso falando, olha, 2017 mais ou menos, ele falou, 98% dos processos trabalhistas no mundo estão no Brasil. O dado deve ser mais ou menos uns 80, considerando hoje, atualizados, mas a Justiça do Trabalho recebe cerca de 2 milhões de processos por ano. Então, assim, e a Justiça do Trabalho custa para o Brasil mais ou menos, aí eu vou falar uns dados meio desatualizados de 2019, 2020, 16 bilhões por ano. Quanto se paga de indenização na Justiça do Trabalho por ano? 16,5, 17? Ou seja, talvez fosse mais fácil só o governo falar, quanto você quer, Anderson? 1.000, tá aqui, ó. Toma. Vai lá sacar. O quanto custa a Justiça do Trabalho de tanto processo que tem e de tanto processo furado. Ou inflado, com valores inflados. Mas, cara, 90 e tantos % dos processos do mundo estarem no Brasil, 80%, qualquer valor que seja, mas certamente a gente está falando de mais de 80% dos processos trabalhistas. A gente tem uma cultura de judicializar tudo. Cara, imagina, e boa parte dos processos que chegam no Justiça do Trabalho mata na primeira audiência. A pessoa chega e fala assim, porque é obrigação do juiz chegar, é uma mesa como essa, né? O juiz está na ponta, de um lado o empregador, do outro lado o empregado. A primeira coisa que o juiz pergunta é, tem proposta de acordo? Tem uma possibilidade de conciliação aqui? O caso fala sobre tal coisa? Qual que é a proposta aqui para a gente matar o problema? E boa parte dos casos matam nessa primeira audiência. Mas por que as pessoas não se resolvem antes? Mas aí também tem um ponto, né?
Existe a questão também que às vezes as empresas querem levar para o judiciário para fazer um acordo mais benéfico para ela do que acertar diretamente com o empregador, né? Mas eu acho que tem o outro lado também, né? Às vezes a empresa evita fazer qualquer tipo de acordo para comprovar que o método dela tá certo e não respingar com tipo, meio como jurisprudência pros demais, assim, mas aí um padrão. Mas aí é uma cultura, pelo menos para mim, assim, acho que eu sou um advogado que gosta de evitar processo, cara. Eu não vejo razão do empresário gastar grana com honorários e com outras coisas na justiça. Evita o problema. Né? Evita o problema. Chama... Pô, você tem aqui um risco que você assumiu, que é conhecido. Pô, sei lá, o Anderson, que é PJ, saiu da empresa, falou, putz, então, vamos acertar aquele negócio lá que não ficou legal? Vamos. Cara, tem 1000 maneiras de você fazer. Vamos fazer um acordo extrajudicial, não preciso levar para a justiça. Vamos fazer aqui um termo dizendo, olha, ou se você tiver até um advogado de sua confiança para dar mais segurança para o negócio, a gente faz um acordo e mata isso longe da justiça. Mas olha que interessante esse ponto que você está trazendo. Eu vi um caso desse agora recente. A pessoa, por exemplo, acionou uma outra empresa extrajudicial por falta de recolhimento do FGTS com outros pontos lá. Maravilha. Aí a empresa foi e falou assim, não, beleza, eu vou pagar então direitinho aqui para não ter problema na justiça. O advogado dessa empresa falou para você, você vai pagar 2 vezes. Porque você vai acertar aqui, ela vai te colocar na justiça e vai ter que pagar lá de novo. Faz um acordo, né, prévio, que ela não pode botar na justiça fazendo isso aí. Tem isso, né, doutor? Tô errado? Existe isso, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas olha o tamanho da burocracia que gera que tudo tem que acabar lá, parece. Que tudo afunila para acabar lá. Tá melhorando. Tá melhorando porque nos primeiros anos pós-reforma trabalhista, a insegurança era maior. Hoje, vamos pegar do que é mais seguro para o que é menos seguro. Se o cara, empregado, trabalhador, ele é formado em graduação, ensino superior, e recebe mais do que 2 vezes o teto da Previdência, que hoje deve dar uns 15 mil, esse cara certamente tem um poder de negociação diferente. A doutrina, né, os estudiosos do direito chamam isso de hipersuficiente. Eu odeio esse nome porque eu acho que o nome correto deveria ser isosuficiente, ou seja, os dois no mesmo patamar. Né? Não hiper, parece que o cara está acima da empresa, não é isso. Mas ele tem condições de negociar. Então, nessa situação, cara, o cara pode fazer o acordo que ele quiser. Não tem risco próximo de 0. Agora, se a gente está falando de uma pessoa mediana, que pode até ser formado, mas que recebe menos do que 15 mil reais... Entendi o porquê mais ou menos agora. Que o cara pode fazer um acordo e a pessoa não tem todas as informações suficientes, ela pode recorrer na justiça porque foi enganado. Exato. Tem muitas situações... mas vou chegar lá. O acordo médio, que é seguro, é o seguinte. O que é acordo? Você abre mão de uma coisa e eu abro mão de outra. O que acontece muitas vezes é o seguinte, o cara faz um termo para te pagar só o que é legal, o que é previsto na lei, sem te dar nada a mais, e falando assim, você me dá quitação geral de tudo, você não pode reclamar nunca mais de nada, e você nunca pode me processar, e ainda se você fizer alguma coisa, você ainda me paga uma indenização, ou uma multa, ou qualquer coisa. Cara, mas que acordo que é esse? Acordo eu abro mão um pouquinho, você abre mão um pouquinho. Então, assim, eu tenho direito a FGTS, hora extra, isso e aquilo, sei lá. Tem 5 direitos ali. Então, eu vou te pagar uma parte disso e em contrapartida eu te dou outra coisa. Mas o acordo ele tem que ser flexível. As 2 partes têm que abrir mão de alguma coisa. Não adianta simplesmente... O acordo que é muito comum que anula é o seguinte. Verbas rescisórias. Vou te pagar suas verbas rescisórias, que é só o que está previsto na lei, você me dá quitação. Cara... pagar só a verba rescisória, não cola, né? Agora, vou te pagar suas verbas rescisórias, mas aqui um negócio que você tá me falando que fez hora extra e que eu não te paguei, que é meio controverso, que não é provado. Então, pra gente não discutir, eu vou te pagar um valor. Esse é um acordo, esse se sustenta. Então, e tem outros casos que, cara, a pessoa é super hipossuficiente, a pessoa super simples, que não tem muito discernimento de papel, e a gente, infelizmente, ainda vê muito do cara assinar as coisas sem ler. O cara nem sabe o que tinha para receber, mas ele dá a quitação de tudo, assina e mesmo lendo o papel não consegue, às vezes, compreender. A gente ainda tem muito analfabeto funcional no Brasil.
E aí, esse dá para anular. Esse, as empresas encontram problemas. Mas um de vocês dois deu um exemplo que a empresa prefere resolver as coisas na justiça. Tem empresa que é sacana. Sei lá, já advoguei para uma construtora há 15 anos atrás, que ela terminava a obra, abria a porta da obra e falava, valeu pessoal, a gente se encontra na justiça. Porque se tinha que pagar 10 mil para cada um, ele ia fazer um acordo de 5 com cada um. Só que quanto que esse cara não gastou de honorários? E aí depois esse cara veio ter problema com o Ministério do Trabalho e a empresa acabou quebrando. Talvez um karma, né? E eu, enquanto advogado do diabo, pelo menos me livrei. Por enquanto. Mas tinha um pouco dessa cultura. Mas eu sou super favorável de, cara, tem problema, reconhece o problema, ou identifica o problema e evita levar essas coisas para a justiça. Acho que não vejo razão, isso é perda de tempo, é custo e muito processo furado que você poderia resolver de outra maneira. Sei lá, vai no sindicato, senta com o pessoal do sindicato e chama uma turma lá e resolve. São mil maneiras. Eu acho que eu sou o advogado mais antiprocesso que eu conheço. Assim, eu gosto de resolver o problema do cliente. Mais do que ganhar processo. Muito advogado é remunerado por porcentagem. E eu, sempre quando eu trabalhei nos meus escritórios, eu trabalho de uma forma diferente. Eu não ganho no êxito. Você me paga pela minha consultoria. E por isso, eu tenho mais tesão em resolver a vida das pessoas, cara. Resolver a vida do empresário, tirar o problema da frente, gasta dinheiro bom com coisa boa, gasta com marketing, gasta com produção, gasta com outra coisa, vai fazer seu negócio crescer. Advogado é custo, cara. E advogado especialmente advogado trabalhista. A gente é visto a vida inteira como, advogado trabalhista, caro pra cacete, poderia estar gastando dinheiro com outra coisa. E isso, gasta dinheiro com outra coisa. Só que vamos fazer um preventivo legal, evitar o risco, e aí a gente toca a vida. E só para trazer de volta para a história do PJ, cara, é risco controlado, assim, o risco calculado. Gabriel, mas você acha que no cenário que o Brasil está hoje, de PJ, de CLT, da desinformação que é muito alta para muita gente, eu acho que a gente tá numa bolha, às vezes, né? De pessoas que a gente convive, que acham que entende de direito, ou você acha que o direito do trabalho é acessível para quem tá lá embaixo, para quem tá no piso? Cara, infelizmente ainda não. Infelizmente não. Internet é uma maravilha para a gente encontrar informação, só que é tanta informação que tem muita coisa sem fundamento nenhum, assim, ou as pessoas que se dizem especialistas e às vezes não são. E muito conselho ruim, tem o ditado que fala, se o conselho fosse bom a gente vendia e advogado vende conselho. Basicamente é isso. Então, mas cara, para quem é trabalhador, para quem é empregado, você tem sempre... E aqui muitos dos meus colegas advogados do ramo empresarial podem até me criticar. Mas eu sou um defensor do sindicato também. Eu acho que os sindicatos têm um papel super importante. E os sindicatos normalmente costumam dar um bom aconselhamento jurídico para essa primeira escalão assim, de trabalhadores. Lógico, tem muitos sindicatos que não são ativos, infelizmente, especialmente depois da reforma, onde não é mais obrigatório pagar contribuição sindical. Muito sindicato não tem mais recurso. Mas o direito do trabalho ele não é muito acessível, fácil de compreender, mas direito em geral não é fácil de compreender. Direito tributário não é fácil de compreender, contabilidade não é fácil de compreender, mas fontes confiáveis como esse podcast ou como contábeis são lugares que você pode encontrar boas informações e ter um pouco mais de segurança para saber o que fazer. Ô Gabriel, você acredita que isso ainda vai evoluir mais, esse assunto? Ou você acha que é isso e pronto, acabou, a galera vai ter que se adaptar com isso? Cara, não. Acho que o caminho é vivo, é evolutivo. O jeito como a gente trabalha hoje, daqui 20 anos vai ser totalmente diferente. CLT existe, regime seletista, fundo de garantia, beleza, pode ser que siga, mas pode ser que não. O Brasil, a gente é muito influenciado pelo direito europeu, historicamente, mas a gente culturalmente é muito influenciado pelos Estados Unidos, seja de ver filme na televisão ou em outros aspectos.
E o direito brasileiro, aos poucos, tem se aproximado um pouco do direito americano, o precedente judicial tem um pouco mais de validade, isso e aquilo. Então, pode ser até que as relações de trabalho sejam mais influenciadas pelo que acontece nos Estados Unidos. Então, vamos pensar, Uber, ou aplicativos de mobilidade, que é o que eu falei antes de o motoboy, o cara do iFood e outras formas que as pessoas têm encontrado de trabalhar. Isso veio de onde? A maior parte são aplicativos americanos, ou da forma como os americanos se organizam ou trabalham. Estou falando que esse é o melhor direito do mundo, que devemos fechar tudo e virar América. Não. Mas pode ser que mude. Então, não dá para cravar e falar assim, cara, é isso. Então, o Alexandre Moraes falou que pode e acabou, né? Cara. Até, eu acho que vai mudar muito ainda também a cabeça, né? Os jovens estão vindo, eu não consigo imaginar essa galera CLT, gostando, né? Do CLT, olha só, de verdade. O concurso. É isso que eu penso também, assim. Tu não acha que a legislação, os direitos trabalhistas do Brasil, eles são meio imutáveis por uma questão política? Porque qual é o político que vai se atrever a reduzir algum direito trabalhista para fins de melhoria da economia e de adaptação? O cara não se elege nunca na vida, se tu vai dizer que vai fazer uma modificação. Vou te dar um exemplo, tá? Por exemplo, o FGTS. Eu acho o FGTS super antiquado. Minha opinião. Por quê? Porque ele foi criado à época que as pessoas não tinham uma cultura, e até hoje não tem, mas enfim, antes menos ainda, de ter uma reserva. Justo. Então, o que é o FGTS? É um fundo de reserva obrigatório pro trabalhador, porque ele sabe que se for demitido, ele não vai ter onde cair morto, não juntou nada. Exato. Esse é o FGTS. Agora, quem foi que disse que isso tem que ser obrigatório? E gerar uma retenção do dinheiro do trabalhador contra a vontade dele. Exato. E também um ônus para o empregado, né, entre o INSS e mais outras coisas que pagam. Mas enfim, o FGTS em si que eu tô falando. Por que eu não posso tirar essa carga, por exemplo, e dizer, não, cara, tu vai receber um dinheiro a mais agora, direto no teu bolso. Aí o governo fica criando várias alternativas para saque de FGTS, para não sei o que, para liberar um dinheiro que é dele. É isso. Um rendimento absurdamente baixo para um dinheiro que é dele. É isso. Se você pensar quanto que paga a renda fixa no ano e quanto que paga a correção da FGTS, é mínimo. Você fala, cara, me dá meus 8% aqui que eu vou investir, que eu sei fazer melhor exato, que isso. Ou até mesmo uma necessidade momentânea que ele tem, ele não pode utilizar a reserva então dele. Essa super proteção também, ela ingessa as relações de trabalho de uma forma que é por isso que tentam desviar. Tu não acha que fazendo uma reforma mais estrutural conseguiria... Como foi um exemplo, dentro da reforma veio o acordo trabalhista. A gente sabe que o acordo trabalhista ele é algo informal há milênios. Não, tinha duas coisas. Ou aquele que eu te demito, você me devolvia a multa. Não, pelo amor de Deus. Ou fala assim, vamos fazer uma casadinha no X-Trabalho que a gente faz um acordo lá para ter segurança. Aí vamos fingir que isso não existe? Isso existe. E a reforma trabalhista diz, não, então vamos fazer um acordo aqui que, né, saca 80% do fundo, paga só 20% da multa, não sei o quê, que fica bom para ambas as partes que utilizem isso, né? Desliga a velocidade 2 dele. Esse é um tipo de situação que eu acho que é tocar numa dor. Tá? E tu não acha que tem dores a serem tocadas que tem que se mexer em relação a isso? Cara, você falou duas coisas que são importantes. A primeira... Não, a gente só entendeu duas. Só entendeu duas. É que foram muitas, mas assim, duas que eu vejo que são muito importantes a gente entender de onde veio o FGTS. É de uma época onde as pessoas não sabiam guardar dinheiro, sim. E foi uma alternativa, e aí posso estar falando groselha aqui, mas pelo que eu ainda me lembro, depois de 10 anos de trabalho, você ganhava uma estabilidade no emprego. E aí, lá atrás, falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos trocar essa estabilidade num fundo aqui que a gente vai depositando um salário por ano para você, nananana. Então, foi meio que um jeito que há 50 anos atrás arranjaram de matar essa estabilidade. E sim, as pessoas não sabiam guardar dinheiro. Aí você me pergunta, você não acha que quem é maluco de mexer em direito trabalhista? Cara, mexeram um pouco em 2017 de uma maneira meio corrida, no apagar das luzes ali, que derruba a Dilma e entra o Temer, e o Temer falou, cara, precisamos fazer as coisas e é a melhor reforma do mundo. Longe de ser. Mexeu tudo que precisava mexer, da mesma forma como não vai ser a reforma tributária. Vai melhorar um pouquinho? É muita disputa de... É que são muitas disputas de interesse e de ideologia, cara. Então, assim, é o que eu te falei, tem muita gente que acha que mexer em direito trabalhista é
retroagir, que é tirar direito do trabalhador. Mas, cara, as pessoas já não se organizam dessa maneira. Então, primeiro, o jovem não aguenta mais essa história de eu vou trabalhar das 8 às 5, não sei o quê. O cara quer liberdade, o jovem quer um trabalho voltado para entrega. Então, fala assim, cara, me dá o que é para eu fazer, me fala quando que é para entregar que eu executo. A maior parte dos jovens, né, da geração Z, não sei o quê. E antigamente a gente falava em geração que era da geração de um pai para um filho e a próxima geração era dali a 20. Agora as gerações daqui, cada 5 anos já mudam. Mas a molecada não aguenta mais esse esquema antigo que a gente fazia. Então, muito provavelmente, daqui a 10, 15 anos, são esses moleques que vão estar no Congresso. Ou pelo menos deveriam ser. E são esses moleques que vão mudar a lei. Vai ser nesse governo? Provavelmente não. Vai ser no próximo? Muito provavelmente também não. Talvez só no outro, e aí a coisa começa a mudar. Já morreu, não vai ver. Isadora, a filha dele, vai mudar o mundo, vocês vão ver, isso, gente. cara. Estamos preparando pra isso. Mas... Se não for pra fazer um filho pra mudar o mundo, é fácil, né? É verdade. Fazer o quê? Mas vou voltar só pra fechar esse assunto no comentário dele. Eu sou defensor de sindicato, por quê? Cara, se organiza. Vão vocês, então, empregados, grupo de trabalhadores... Enche o saco do sindicato. Quantidade de sindicato que não faz nada. Tá lá à toa. Cara, você tem uma e recolhendo, né? Bate a porta do sindicato e fala, meus interesses são esses. Preciso que vocês façam... me representem, defendam os meus interesses. Ou vai na minha categoria lá e fala, cara, vamos flexibilizar o que eu quero. O que você, quando trabalhador, quer? Então, é meio que isso, assim. A gente vai ficar dependendo de legislação até quando? Cara, então, se a gente tem esse mecanismo sindical e tudo aquilo que o sindicato negociar direto com o sindicato patronal ou tudo aquilo que o sindicato dos trabalhadores negociar direto com as empresas, tem mais validade do que a lei. Uhum. Isso está escancarado na legislação, falando assim, a negociação sindical tem prevalência sobre a lei. Então, cara, enche o saco do sindicato. Você quer se organizar de uma forma diferente? Vai lá. Mas sindicalista, isso e aquilo. Putz, cara, mas se não for assim... Sim. É o que tem pra hoje. Não tem o que fazer. Né? As pessoas se organizam e depois a legislação vem. Eu não vou ficar esperando 200 pessoas tomarem uma decisão que não me representam. O ponto é que não tem segredo, né? Pelo que a gente sentiu que existia um jeitinho. Não existe. É a forma que tem que ser feita SSS. Não quer, é CLT. Mas tem boas decisões. Vamos confiar no judiciário e é o que eu falei. Se é trabalho intelectual e se a gente está focando no resultado, tem mais segurança, entendeu? Doutor, nós vamos para um quadro aqui chamado Sem Filtro. Vamos lá. O que é um quadro sem filtro? Nós vamos fazer uma pergunta, alguém muito petulante te afirmando algo e tu tem que responder honestamente, falando o que vier na tua cabeça, sem pompa de doutor. Tá bom. Pode falar o Quer que eu tire a gravata ou não precisa? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Quero ser demitido e contratado como PJ para ganhar um dinheiro na justiça, tudo bem? Boa sorte. Só isso. Cara, eu acho que é malandragem, mas... Boa sorte. Tá bom. Vamos lá. Eu só contrato PJ. Vivem falando de fiscalização, mas nunca nem vi. Vou continuar contratando PJ. É mais vantajoso para mim como empresário? Não é mais vantajoso, porque você vai gastar, muito provavelmente, 2 vezes se você só contrata PJ. Se você contrata empregados e PJs para algumas posições chaves, tudo bem. E se bater uma fiscalização, me ligue. É a próxima. Eu sou empresária e faço as contratações e demissões por conta. E acho que contratar um advogado trabalhista só vale a pena quando der problema. É isso mesmo? Vai dar problema. É só questão de quando. É só questão de quando. E o cara falou que contrata e demite sozinho. Eu espero que tenha no mínimo um contador aí pra dar uma ajuda, porque senão sozinho, vai dar um... Pra que contador? Esse cara também fala isso. Não contador é advogado, abraço. Eu tenho que pagar você e o contador? É o cara que faz tudo no E-Social sozinho, aí a hora que você entra lá, fala assim, nossa. E agora? É isso aí.
Agora nós vamos pro quadro Saideira, onde tu só pode responder sim ou não. Não tem justificativa. E não tem depende, o que é muito difícil pra um advogado, né? muito difícil. Advogado gosta sempre de sair pela tangente, Exato. meio que tá em cima do De muro. acordo com o triste, Supremo. Aqui é o nosso Mas treinamento a Mas aí eu vou choque. responder a minha opinião única e exclusivamente, Isso. sem representar nenhuma E instituição. os extremos, né? Exato. E aí, meu Deus, já estão preparando tortinhas lá. Socorro. Hoje Muito tem, bem. né? Ah, É depois disso aqui, vamos- calma. vamos Continue lá. assistindo. E está Sim ou não, 1-1, só? né, nessa Sim ou não? tortinha, Só sim né? ou não? Tá empatado. É empatado Tá e vai desempatar pra sempre. Olha, Não, vai é amanhã. desempatar. Pra sempre. Ah, tem mais um aí, Ah, né? é amanhã. verdade. Existe um mau uso da contratação do PJ no Brasil hoje? Sim. Você acha que os empregadores se apoiam na falta de conhecimento dos trabalhadores para oferecer contratos abusivos? Não pode ficar em cima do muro. Não. Sim. Contratar PJ só é bom para o empregador? Não, definitivamente não. Reforma trabalhista ajudou mais quem contrata do que quem é contratado? Também não. A Justiça do Trabalho só atende grandes causas e grandes empresários? Muito pelo contrário, o Justiça do Trabalho, ela É sim ou não? Não. Justiça do Trabalho, ela... Não, Não. doutor. Não. Não, tá vendo? É impossível falar pouco. Sempre quando é advogado não consegue, né? Não passe liso. Dá pra ficar rico trabalhando só como seletista no Brasil? Rico? Não. Troca meu contrato, gente. Dá pra ganhar dinheiro como advogado trabalhista? Dá. Sim. Muito bom. Então, doutor. esse foi o Fecha Conta, esclarecendo aí várias dúvidas sobre contratação PJ, CLT e os riscos de tudo isso. E agora Eles nós estão meio vamos nervosos. pro último quadro, que é um quadro inovador, né? Na última temporada, e nós trouxemos pra essas, que é qual? O quadro da torta na cara. Esse esse quadro, doutor, funciona da seguinte maneira. Nós vamos receber palavras, já estão prontas as palavras, hein? Tá. Nós vamos receber palavras e tu tem que tentar adivinhar essas palavras. Tá bom. Nós, eu e o Anderson vão ter palavras diferentes, então ele vai te dizer algumas palavras que não, né, similares àquela ali, e ele só pode falar palavra, não frases. Ele vai falar uma palavra, tu tem que falar outra palavra, até tu adivinhar. Quando ele vê que tá difícil o negócio, ele vai dizer pula e vai mudar a palavra. Entendeu? Então, a primeira palavra, sei lá, advogado. Ele vai falar direito. Rico. Rico, alguma coisa assim. Trabalhista. Aí, se tu insistiu, não deu, ele vai falar outras palavras, não deu, ele vai dizer pula. Vai pra próxima palavra e vai começar do zero outras palavras até tu adivinhar essa próxima palavra. Em um E aí, minuto... quem acertar é. mais entre as 10, ganha. Cara, E a o- primeira... São várias rodadas? Não, é uma pra cada um. Uma pra só. cada um? Um minuto, dentro de um minuto. Nós E temos o que acertar o segundo? máximo de palavras dentro de um minuto. E quem for o segundo não pode ver as palavras até começar. Ah, é? Né? Porque senão Tá, vai ficar pode ser, pensando, pode né? ser, tá Já, bem, já verdade. olhou as suas? Não, ainda não. Tá aqui. ó. Verdade. Ó, Então tá bem. 1 minuto pro Anderson valendo. vamos lá. Agora. Acordo. Justiça. Funcionário. Empregado. Entre as partes. Pode duas palavras. Pula. Pagamento. Rescisão. Mensal. Olerite. É, Sou péssimo Dinheiro. nisso. Recibo. Cara, eu sou terrível nisso. Conta corrente. Depósito. Pode duas palavras. Pula. Cara, ele vai perder. Bônus. É o que o Lucas quer. Pagamento. Vai 18. 15 segundos, vai, Outro. Anderson. Governo. Federal. Pagamento. Imposto. Similar. Tributo. Isso. Final. Rescisão. Boa. 3, 2, 1. Pô, duas, meu. Duas Mas quais eram as palavras? A primeira era contrato, depois Pô. salário. Nossa, salário era muito fácil, eu errei. Calma aí, Lucas. Pera, que é emoção. Duas? Tá E é- bom, tá bom. Pro Lucas ele não acerta nenhuma. É. Tá, vai. 1, 2, 3. Pode. Vai. Vai. Ele fica nervoso. Autônomo. Emprego Trabalho. sem. Vínculo. Não, sem. Carteira. Pula. Sigla. Ah, eu já sei a primeira. Sigla. FGTS. Palavra. Chave. Trabalhista. Justiça. Do trabalho. Não, mas é uma palavra só. Legislação. Trabalhista. Trabalhista.
CLT. Sozinho. Autônomo. Nem acabou o tempo. Ele entregou as cartas. Nem acabou, ele já ganhou. Depois eu te passo Só meu porque pix. você falou que eu estudando direito. É que doutor não ferra doutor, por isso. Ó, perdeu de novo pra mim, porque é muito incompetente. Fizeram um acordo, Agora vai ser humilhado. Não, só porque não tem mais negócio, tá muito. Tem pouco aqui, ó. É isso que tem. Bah, pra mim era muito mais. Choradeira. Vai, logo. A humilhação não tem fim. Cheiroso. Então tá, esse foi mais um Fecha Conta com humilhação do Anderson aqui. Doutor, muito obrigado pelas dicas aí. Terão E mais até o episódio, próximo. viu? Valeu!